Olá, queridos amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e estejam prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, se lembra, hein? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e considera se tornar um membro do clube do canal. Tem muito conteúdo exclusivo para você, planos para todos os bolsos e ajuda o meu trabalho, tá? Que é muito importante para mim, garotinho. Mas vamos falar desse domingão de semana 7 da NFL, a National Football League, com muitas surpresinhas, com muitas coisas acontecendo, muitas doideiras, e vamos falar de tudo o que aconteceu nesse domingo no Reações da Rodada, que lembrando, é uma reação rápida, ou seja, a gente não vai tão a fundo em cada jogo, senão ele teria 2 horas de vídeo, né? Então, Reações da Rodada da semana 7, começando para você. Jaguars venceram os Patriots em Londres, 32-16 para os Jaguars. Os Patriots até começaram bem, anotaram um touchdown, mas vamos falar a verdade, o time é fraco pra caramba. O time dos Patriots é fraco pra caramba, os recebedores são ruins, o jogo corrido não existe, a defesa, depois que perdeu o Bentley, né, já tinha perdido o Barmore, aí perdeu o Bentley, virou uma passarela, todo mundo corre contra ela, então assim... É bem fraco esse time. Jacksonville correu bem com a bola, o Tank Bigsby, é um trava-língua pra mim, Tank Bigsby aparecendo no jogo, conseguindo ocupar o espaço do Travis Etienne, que eu acho que é um jogador que vai perdendo espaço, né, o Travis Etienne. O Bigsby correu muito bem nesse jogo, o Trevor Lawrence fez um jogo consistente, tá? O Brian Thomas virou rapidamente o wide receiver número 1 desse time, e Jacksonville voltou a dar uma respirada aí, quem sabe alguma coisa. Mas fiquem de olho em Travis Etienne e Christian Kirk como alvos de troca, tá? Brian Thomas e Tank Bigsby jogando bem, esse time tem só 2 vitórias, pode ser que esses caras venham ser alvo de troca. Do outro lado, o Drake May fez um bom jogo, dentro das limitações que dá com esse time dos Patriots, vai se desenvolvendo, vai mostrando que tem muitas ferramentas, né? Mas que precisa de um suporte melhor ao redor. Não tem como pensar em ser feliz com esse suporte. Uma boa vitória dos Jaguars, tiveram um punch retornado de 96 jardas também, que foi impactante no jogo, né? Ali no final do primeiro tempo, estabeleceu uma vantagem, mas também não me empolgo em nada com esse Jacksonville Jaguars. Passando para os jogos da tarde, os Seahawks foram a Atlanta e venceram os Falcons por 34-14. Olha só... Alguns jogadores retornando no Seattle Seahawks, né, no lado defensivo da bola. A gente viu o retorno do Byron Murphy, o Boemaf jogou e por aí vai. E o time controlou o ataque dos Falcons, tá? Controlou a linha ofensiva dos Falcons, teve bastante problemas. O Kirk sofreu um fumble ali que basicamente matou o jogo, né, retornado pelo Derek Hall. Então, assim, é uma defesa que realmente vinha sofrendo, mas não é uma defesa para sofrer tanto quanto vinha. Isso fica claro nesse jogo. O Cousins foi bastante pressionado, tá? E essa defesa foi para mim fator fundamental. Por outro lado, os problemas no pass rush dos Falcons seguem, né? O Geno Smith, que vinha sendo muito pressionado, teve um jogo bem limpo, um jogo tranquilo, um pocket limpo para acionou o DK, né? Para um touchdown longo, o DK saiu machucado depois, pode ser um problema. O Kenneth Walker apareceu como recebedor, como corredor. Então, assim, foi o Seattle Seahawks das primeiras semanas. Foi muito mais próximo daquele time. Esse jogo estava 24-14, depois Seattle vai lá, anota o touchdown no retorno de fumble. Uma grande vitória de Seattle que vinha numa sequência muito ruim, né, de 3 derrotas consecutivas, se coloca na briga de volta. Já os Falcons precisam corrigir alguns pontos, e eu sigo dizendo, esse time precisa melhorar o seu pass rush. O Matt Judon não tem sido fator, esse pass rush tem sido extremamente ineficiente. Passamos agora para falar de Bills 34, Titans 10. Foi o primeiro tempo ruim dos Bills, o time não conseguiu correr bem com a bola nesse jogo, deu algumas jogadas aos Titans que não deveria ceder, mas quando voltou para o segundo tempo, e essa é a diferença de que você ter um grande quarterback, né? O ataque entrou em ritmo aéreo, Josh Allen começou a distribuir a bola, aí aparece o Dalton Kincaid, aí aparece o Khalil Shakir, aí aparece o Keon Coleman com mais de 100 jardas no jogo, e o Amari Cooper que chegou na terça-feira, já com touchdown, com mais de 60 jardas recebidas, então uma adição interessante, você vê esse Buffalo Bills encontrando o caminho, né?
Até conseguiu uma outra boa corrida com o Ray Davis, mas não foi um jogo consistente do jogo terrestre. No lado defensivo, sufocou um ataque que é ruim, que teve o Mason Rudolph como titular. Isso fala bastante, né? Tony Pollard com uma ou outra boa jogada terrestre, mas é uma tônica da defesa dos Bills, né? Cede uma ou outra grande corrida, mas controla muito bem a partida, e foi o que aconteceu. Uma vitória de um time que é amplamente superior aos Titans nesse momento, que até sofreu um pouco no primeiro tempo, mas essas oscilações eu considero perfeitamente naturais na NFL, não vejo como um problema, importante é que encontrou a forma de se recuperar e vencer. Tennessee, sendo muito honesto, também pode começar a pensar em algumas trocas, em trocar alguns veteranos, né, e começar a pensar em acumular capital para 2025. Não me parece que o Brian Cahan gosta muito do Will Levis, ele estava fora por lesão, o Mason Rudolph não é o futuro de ninguém, então você tem que pensar na posição de quarterback para 2025. E seguindo com os jogos do primeiro horário, vamos falar da vitória dos Bengals por 21-14 sobre os Browns. Não foi um super jogo dos Bengals, o ataque dos Bengals não produziu no nível que vinha produzindo em outros jogos, até que perdeu, né? Mas no terceiro quarto você tem Ja'Marr Chase e T. Higgins fez a diferença. 2 jogadas para os seus recebedores, 2 touchdowns, estabelece 2 posses contra um time frágil ofensivamente como o Cleveland Browns, você tem muito caminho andado, né? Foi isso que aconteceu nessa partida. Esse jogo estava 7-6, os Browns perderam o extra point, e aí você vai lá e estabelece essa vantagem, os Browns não têm perna para voltar, tá? A defesa do Cleveland Browns tentou manter o time no jogo quanto deu, mas não consegue chegar muito mais que isso, né? Não segura mais as pontas. A defesa dos Browns acabou cedendo algumas jogadas também, é uma defesa que não vem bem na temporada, mas conseguiu 2 interceptações contra o Dorian Thompson-Robinson. E aí você tá me perguntando por que o DTR estava em campo. Porque o Deshaun Watson rompeu o tendão de Aquiles, tá fora da temporada, né? A não ser que os exames mostrem algo muito diferente do que foi noticiado. E aí vem mais uma decisão questionável. O James Winston era o terceiro quarterback, porque o reserva era o Dorian Thompson-Robinson. O Winston entrou e ainda anotou um touchdown no final, né? Mas assim, o James Winston ele não é um astro, ele não é um quarterback que você quer que carregue sua franquia. Mas o meu ponto é que ele é um quarterback que é melhor que o Thompson Robinson e deveria ser o reserva do Watson. Essa temporada dos Browns já foi, né? Já era, 1-6. Os Bengals vêm respirando, 3-4, vão tentando se manter na corrida, né? Depois de um começo muito ruim. O Trey Hendrickson ontem com 2 sacks, apareceu bem no jogo. Então, assim, os Bengals vão respirando, mas ainda defensivamente tem bastante coisa que me incomoda nesse Cincinnati Bengals, uma equipe que precisa de evolução nesse ponto. Seguindo, vamos falar agora de Packers 24, Texans 22, jogo decidido no estouro do relógio, né, mas realmente no finalzinho. Os Packers, eles tiveram maior volume ofensivo nessa partida, tá? Tiveram maior volume ofensivo, foram melhores, mas o Love teve 2 interceptações e isso deixou os Texans no jogo. Tá? O Love tem que cuidar um pouco mais da bola, precisa limpar esses turnovers. Eu sei, ele é agressivo, pra mim ele fez um bom jogo, ele encontrou caras como o Dobbs, encontrou todo mundo ali de novo distribuindo a bola, né? Eu gosto muito do Tucker Kraft, acho um bom jogador, tá? Mas ele precisa limpar um pouquinho esses turnovers. Mas no final conduziu uma campanha, já eu falo sobre isso. Agora o Stroud não, o Stroud esteve bem desconfortável, bem abaixo, foram 4 sacks no Stroud, e aí você pode pensar, nossa, então o pass rusher dos Packers melhorou muito, o pass rush. Melhorou, mas a gente teve linebacker com 2 sacks, Wilson, né? E a gente viu principalmente a secundária trabalhando muito bem. Quando a secundária dá um pouquinho mais de tempo, o Stroud precisa passar da primeira leitura, precisa ir pra frente, aí chega a pressão, né? Aí não consegue sustentar. O jogo corrido dos Texans funcionou muito bem. Joe Mixon foi muito bem. Os Packers seguem tendo esse problema, né? Mas no final, os Texans tiveram um field goal, colocou o time em vantagem, né? O Stroud conseguiu nessa campanha aí, muito mérito do Mixon também, colocar o time em vantagem. E aí o Jordan Love apareceu com 1:40 no relógio, conduziu, né? Conseguiu distribuir alguns passes interessantes. E aí esse estilo agressivo dele, ele vai tentar vencer o jogo mesmo, ele sabe o que ele precisa, ele tem controle nesse momento, né? Os turnovers foram no primeiro tempo ainda, e aí
conduziu a campanha aí até chegar para um field goal de 45 jardas, chutado pelo Brandon McManus, contratado essa semana, anotou o touchdown, o field goal da vitória. Vale lembrar, o time tinha o Narveson como o rookie como kicker, cortou, eu falei semana passada, olha, os Packers precisam pensar numa opção para kicker. O Narveson é inconsistente, é ruim, vai entregar jogos, né? Vai deixar problemas em campo. E aí o time conseguiu achar no Brandon McManus, que vinha com problemas aí, né? Respondendo por acusações de má conduta sexual, conseguiu encontrar um cara seguro. Ele foi inocentado pela liga e já anotou o touchdown aí. Meu Deus, hein? O touchdown de novo, o field goal da vitória. Passamos agora para falar de Colts 16, Dolphins 10. Esse jogo foi muito ruim. Mas assim, não foi pouco ruim. Foi muito ruim, tá? O Tyler Huntley é ruim. E entrou o reserva dele, o Tim Boyle. O ataque dos Dolphins, sem o Tua Tagovailoa, ele não existe. Ele é um ataque nulo, tá? Não existe de nada. E mesmo assim o time teve vencendo esse jogo durante grande parte da partida. Tá? O Anthony Richardson como passador também não está se desenvolvendo bem. 7 jogos, eu sei, perdeu alguns por lesão aqui, né? 7ª rodada, muito atrasado como passador, decisões ruins. Talvez essa maturação do Richardson vá demorar mais do que os Colts gostariam. Ele perdeu a temporada passada, perdeu jogos esse ano por conta da lesão, né? E aí você começa a ficar bastante preocupado, porque na NFL essa roda gira muito rápido. Os Colts têm a 4ª vitória, mas eles não me empolgam, eles não são um time que você olha e diz assim, poxa, realmente os Colts estão aqui, né? São um time forte. No último quarto o time conseguiu algumas campanhas ali, virou o jogo, mas é preocupante. Tá? O trabalho do Shane Steichen não me agrada, e eu gostava dele como coordenador, tinha muita esperança nele, tá? E os Dolphins, enquanto o Tua não voltar, eles são um time caquético, diríamos assim, tá? O Jason Sanders, para variar, chutando field goal torto. Nunca vi um cara que chuta tanto field goal para a esquerda, tá? E aí os Colts venceram esse jogo, mas num jogo bem ruim, bem fraco mesmo. Passando agora para falar do jogo que eu trabalhei. Os Lions venceram os Vikings por 31-29, também com field goal no final do jogo, né? O Bates chutou um field goal aí, mas um jogo com muitas faltas, 16 faltas na partida, a arbitragem confusa, não apita, deixa a jogada seguir, aí depois volta atrás, coisas muito claras como um fumble que não era fumble, que o cara pisou fora bem antes de perder a bola, não apita. Nossa, que arbitragem amarrada, essa é a real, muito amarrada. Mas, de novo, um jogo do Goff muito bom, do Jared Goff, partida de 22-25, né? Um ótimo jogo. Começo foi todo dos Vikings, logo no começo os Lions tentam um fake punt e ele é parado no campo de ataque, e logo em seguida o Aaron Jones com uma corrida de 30 jardas. Mas a gente, quando olha os números crus do Aaron Jones correndo, a gente pensa que tá tudo bem com o jogo terrestre dos Vikings. Por isso que eu falo, a gente precisa sempre colocar as coisas sobre contexto. Foram 2 grandes corridas, e o resto é um jogo terrestre amarrado, um jogo terrestre que por muitas vezes perde jardas ou que chega na linha do scrimmage e para por ali. Não é um jogo corrido forte, e isso impacta, deixa o Sam Darnold às vezes em alguns buracos, e aí o Sam Darnold é um quarterback que é ruim? Não, tem jogado bem, mas é um quarterback, o bem do Sam Darnold é uma linha média, tá? Ele conseguiu algumas jogadas explosivas contra essa cobertura homem a homem, pro Jordan Addison no final da partida, pro Justin Jefferson para um touchdown, mas é isso, o time precisa conseguir encontrar um equilíbrio ofensivo maior, tá? Os Lions têm esse equilíbrio, Jahmyr Gibbs com um grande jogo, mais de 100 jardas terrestres, conseguindo sempre um corte a mais, o Amon-Ra St. Brown também, mas quando esse jogo parecia decidido, a defesa dos Falcons, dos Vikings apareceu, forçou um fumble, retornou, e obrigou os Lions a marchar para anotar o touchdown ali no final, né? Os Vikings ainda tiveram uma bola para anotar mais alguma coisa e não conseguiram, tá? Então, não conseguiram torrar relógio, nada, deram a bola para os Lions. Essa defesa dos Vikings ela é muito agressiva, ela manda muito blitz. O começo de jogo o Goff sentiu, não estava conseguindo
encontrar as respostas, mas o Ben Johnson, o coordenador ofensivo, trouxe muita coisa pro jogo depois, né? Segundo quarto em diante, encontrou formas de colocar seus recebedores em espaço, seus running backs em espaço. Então, assim, uma vitória dos Lions apertada, num grande jogo que entregou tudo e que tirou a invencibilidade do Minnesota Vikings aí na temporada. E fechando o primeiro horário, vitória dos Eagles por 28-3 sobre os Giants em New York. E a lei do ex estava lá. Não virou touchdown, né? Mas foi lei do ex. Saquon Barkley com mais de 175 jardas terrestres. Basicamente, isso aqui. Bota aqui pro pai que eu vou mostrar para esses caras que eles não me deveriam ter me deixado ir embora. E foi o que aconteceu. Tá? Jogou demais, controlou, a linha ofensiva conseguiu bons espaços, né, no jogo terrestre, mas um jogo de muitos sacks. 4 sacks no Jalen Hurts, 7 sacks no Daniel Jones, né? O Dexter Lawrence sacou o Hurts 2 vezes, o Jalen Carter sacou o Daniel Jones 2 vezes, mas o ataque dos Giants é nulo, inoperante, frágil, né? O Drew Lock chegou a entrar no segundo tempo e aí ficou por isso mesmo. A verdade é que os Eagles estabeleceram o controle da partida e depois não o perderam mais, né? Por quê? Porque no outro lado não tem um poder de resposta. Os Eagles novamente não anotaram pontos no primeiro quarto, o que é uma coisa para se ficar atento, mas são um time imensamente superior aos Giants, que tem um ataque horroroso. Agora, antes da gente passar para o próximo jogo, deixa eu mostrar para vocês aqui o Zebra Stats, patrocinador do canal. Tá, uma ferramenta de estatísticas muito importante para você que gosta de fantasy football, para você que gosta de apostas, para você que quer saber as estatísticas para alguma coisa. Então, o Zebra Stats tá aqui todo em português, tá? Eu vou mostrar para você rapidinho aqui. Por exemplo, você quer saber algo sobre o Bijan Robinson, então você vai lá, faz a pesquisa sobre o Bijan, clica aqui, vamos ver o que a gente tem sobre o Bijan. Eu quero saber quantas jardas de scrimmage ele teve nas 10 últimas partidas. Então a gente tem aqui, ó, mostrando tudo sobre o Bijan nos últimos jogos. Quero saber só os jogos em casa. Vai mostrar os últimos 10 jogos em casa, né? Quero saber contra o Carolina Panthers, tá? Como é que ele foi? 83 jardas. Mas aí você tem um caminhão de estatísticas aqui, ó. Qual foi a corrida mais longa dele, né, contra o Carolina Panthers? Agora vamos trocar aqui para todos os times. Aí vai mostrar, ó, corrida de 32 jardas, corrida de 28. Eu quero saber de outro jogador, eu quero saber do... Vamos lá, quem que jogou na quinta-feira aí? Deixa eu ver que vai estar aqui. Do Bo Nix, vamos ver o que temos do Bo Nix, tá? Beleza, Bo Nix, quarterback Denver Broncos. Vamos ver o que tem aqui. Aqui, ó, temos também as estatísticas do Bo Nix. Vamos ver qual passe mais longo dele. Vamos ver aqui. Passe mais longo. Cada jogo. Então o Zebra tem várias estatísticas, mas não é só NFL. Tem NBA, para você que gosta de apostar, né? Tem futebol da bola redonda e por aí vai. Então assim, vamos ver aqui o Jason Tatum, por exemplo, né? Sei que ele é um jogador bem famoso na NBA. Ó, rebotes, assistências e muito mais. Quer saber como acessar? O link está na descrição e tem o cupom, né? Que também está na descrição para você usar o cupom com o meu nome, tá? Aproveite, tem 10% de desconto. Zebra Stats para ajudar você na sua tomada de decisão. Passando agora para falar da vitória dos Commanders por 40-7 sobre os Panthers. Bom, acho que o placar do jogo fala muito sobre a partida, né? Detalhe, o Jayden Daniels saiu ainda no primeiro tempo com uma lesão nas costelas, não parece ser nada mais grave, né? Teve só 2 passes no jogo, acabou saindo aí, depois apareceu no campo, tudo lá, parece ter sido mais uma precaução, né, do que realmente um problema com o Jayden Daniels, mas o controle foi absoluto do Washington Commanders. O Washington conseguiu correr, conseguiu passar, o Marcus Mariota teve um bom jogo passando a bola. Isso fala muito sobre a fragilidade dessa defesa do Carolina Panthers. Assim, às vezes você tem que olhar e pensar, quem é esse cara que tá jogando no Carolina Panthers? Só que no lado ofensivo também esse time não existiu, né?
se nas últimas semanas aí a gente viu alguns bons momentos. O Andy Dalton não conseguiu jogar, foram 2 interceptações, uma delas retornada para touchdown logo na primeira campanha. Então nas 3 primeiras campanhas foram 2 interceptações. O time só vai anotar um touchdown lá no final do jogo com o Chuba Hubbard, já claramente no garbage time. O Bryce Young entrou, teve 2 passes menos 4 jardas, então continua complicado, mas uma vitória muito tranquila de Washington. Carolina é um dos piores times da liga e ainda lesionado, fica muito mais difícil. Os Commanders agora precisam cuidar da saúde do Jaren Daniels, ter certeza que ele vai estar bem para o confronto contra o Chicago Bears. Mas dentro de campo, Brian Robinson, todo mundo aparecendo, conseguindo colocar pontos, né, controlando o fraco time do Carolina Panthers, que não compete por nada nesse ano. Seguindo agora, vamos falar da vitória dos Rams sobre os Raiders por 20-15 num jogo lamentável, talvez seja a melhor palavra. Um jogo bem fraco mesmo. Um jogo de... Ai, como é ruim esses dois times. Os Rams com essas lesões todas viraram um time bem ruim, né? O Kyren Williams com 2 touchdowns, mas os Rams é outro time que precisa arrumar um kicker, tá? O Joshua Cardi perdeu um extra point e perdeu um field goal de 35 jardas, que podia ter colocado o time numa situação mais confortável, precisou de uma interceptação na última bola. Tá? Os Raiders, eles tinham uma bola, tá, na linha de 4 jardas, faltando menos de 4 minutos, e preferiram chutar um field goal em vez de arriscar a 4ª descida. Tá? E tiveram mais uma posse e não conseguiram. Então, assim, 2 times bem ruins. O Aidan O'Connell se machucou, entrou o Gardner Minshew, não jogou bem, foram 3 interceptações. Tudo bem, a última você já tá no desespero, né? Mas o Matt Stafford também não conseguiu fazer nada. 2 equipes muito, muito ruins e um jogo ruim, para falar a verdade. Tá? Um jogo que eu só recomendo que você assista se você trabalha com esporte ou é torcedor e quer entender um pouquinho do seu time, mas de resto nada que agregue, nada que valha a pena. E fechando o segundo horário, tivemos a vitória do Kansas City Chiefs por 28-18 sobre o San Francisco 49ers, no jogo onde Brock Purdy e Patrick Mahomes combinaram para 0 touchdowns passados, tá? E 5 interceptações. Isso mesmo. Jogo bem ruim dos 2 quarterbacks como passador. Eu sei que o Mahomes tem a ausência dos recebedores, ainda para piorar, o Juju Smith-Schuster, ele lesionou, né? Agravou uma lesão que ele tinha. Esse time começa a ficar preocupante, essa situação dos recebedores. Aí o Mahomes, o Xavier Worthy cai na rota, outro, a bola, o DL desvia e pega a bola, né? Mas mesmo assim não foi um grande jogo do Mahomes como passador. Mas ele também produziu algumas coisas no jogo terrestre, conseguiu uma corrida de 33 jardas. Enfim, dentro das adversidades, os Chiefs sobreviveram. Sobreviveram muito em parte por conta do seu jogo terrestre, né? O Kareem Hunt aparecendo bem, correndo bem com a bola, né? Do outro lado, os 49ers, o Brock Purdy teve uma tarde lamentável, uma tarde para esquecer, foi mal, foi bastante pressionado, mas também foi muito mal. Errou passes assim por muita distância. O Jordan Mason não conseguiu colocar ritmo no jogo, né? Foi uma corrida boa, mas depois o time não conseguiu engrenar. E o trabalho nas terceiras descidas dos Chiefs foi muito superior, né? Os 49ers converteram só 2 de 11. Aí fica muito difícil de você vencer na NFL, convertendo só 2 de 11. A defesa dos Chiefs, para mim, é bem superior à dos 49ers nesse ano, tá? É superior, apesar de você teve aí 3 sacks só no jogo, mas a secundária é superior, a linha defensiva é superior. A gente vê o Justin Reed jogando muito bem ontem, né? Então, assim, essas foram as pequenas diferenças, mas um jogo bem aquém do que você espera de um Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, um jogo que você espera que esses times entreguem muito mais. Não conseguiram, passaram bem longe disso. A impressão que eu tenho é que esse São Francisco é um time que é bom, tecnicamente tem bastante peças, mas que não tem mais aquela alma que tinha. Não sei se isso ficou por conta dessa derrota dolorida no Super Bowl que teve. Claro que tem jogadores que não estão jogando, como o Greenlaw e por aí vai, mas assim, não me parece aquele time que tinha aquele brio
dos 49ers do ano passado, aquela empolgação. Já os Chiefs, para mim, continuam sendo um time muito forte, mas ofensivamente esses desfalques estão machucando muito, e isso pode comprometer a médio e longo prazo. E fechando a rodada, tivemos a vitória dos Steelers sobre os Jets, 37-15, uma lavada. Primeiro tempo até foi equilibrado, os Jets foram para o intervalo com uma vantagem de 15-13, né? Parecia que teríamos um jogo equilibrado no segundo tempo, mas só deu Pittsburgh na segunda etapa. E aí eu falo, né, existem coisas que a gente não consegue muito explicar. Os Steelers, eles são uma franquia sólida, tem uma base, um alicerce, né? Os Jets não, tá? Então isso reflete dentro de campo. O Aaron Rodgers está jogando super bem? Não. Mas é só o Aaron Rodgers o problema? Também não, tá? Rodgers lançou 2 interceptações, a bola bate no peito do Garrett Wilson, ele não consegue pegar, aí o time não consegue correr com a bola, não produz nada no jogo terrestre, sabe? Cada corrida ali é ou volta para a linha de scrimmage ou anda para trás, raras são as boas corridas, aí a defesa começa a espanar, aí o Rodgers lança uma interceptação numa terceira descida, e assim vai, tá? Do outro lado, o Russell Wilson, que começou o jogo muito mal, tá? Mas muito mal mesmo, e depois encontrou ritmo. Encontrou algumas big plays, encontrou alguns passes com seus tight ends, o Najee Harris teve um bom jogo correndo com a bola, né? E aí o time foi ganhando corpo. Mas assim, a defesa dos Steelers fez um ótimo trabalho no segundo tempo, o Joey Porter Jr. tá se tornando um grande cornerback, tá se tornando um cornerback de alto padrão, e os Jets, assim, um time completamente disfuncional, aí chega na red zone, vai chutar o field goal é bloqueado, aí não consegue converter quarta descida, aí não converte terceira, 3 de 10 em terceiras descidas, aí fica bem difícil competir, né? Os Jets têm 2 vitórias apenas, um ataque que produz muito pouco, o Aaron Rodgers tem que entregar mais, mas o jogo terrestre tem que entregar mais, o time como um todo tem que entregar mais. O problema é que é tudo muito disfuncional nos Jets. Não por acaso a franquia vive esses problemas que vive há tantos anos. Já os Steelers, Mike Tomlin fez a troca do Justin Fields pelo Russell Wilson. No começo parecia que a coisa não ia funcionar, o Russell começou realmente mal, tá? Tava tendo vários problemas para conectar, mas depois ganhou confiança, quem sabe seja o início de um retorno aí do Russell Wilson a uma boa fase, né? Ontem ele teve bons momentos que lembrou o bom Russell Wilson. 16 de 29, 264 jardas, 2 touchdowns, algumas big plays com o George Pickens. Pode ser o começo aí da volta por cima do Russell Wilson, vamos acompanhar. É isso então, gente, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, valeu e tchau!